Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso NIME para usuários de MySQL. Nesta aula vamos aprender como conectar o NIME ao MySQL. Bom pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui na Workbench do MySQL. No caso, o meu MySQL é o MySQL 8. Nela eu tenho um banco chamado NIME_MySQL. E dentro dele eu tenho uma tabela chamada Cadastro de Clientes, que inclusive eu estou com o select dela aqui na minha tela. Então, nesta aula, aprenderemos a função básica do NIME que tem como intuito conectar o NIME a este banco de dados que eu tenho aqui na minha Workbench. Vamos para o NIME, pessoal? Bom, aqui no meu NIME, pessoal, vocês podem ver que eu já tenho um fluxo criado e aberto com um node chamado MySQL Connector, que é o responsável por estabelecer essa conexão entre o MySQL e o NIME. Para melhor aprendizado, eu vou demonstrar aqui onde eu fui buscar este node, no passo a passo. Primeiro, eu fui aqui no meu repositório de nodes, fui em DB, no subitem Conexão, lembrando que o NIME está em inglês, pessoal. Dentro dessa opção, eu selecionei o node de conexão com o MySQL, no caso MySQL Connector, e arrastei para minha Workbench. Feito isto, eu dei um duplo clique para configurar o meu node. Bom, primeiramente, vou fechar aqui esse node que eu incluí e eu vou abrir esse primeiro já configurado. Duplo clique. Bom, nessa primeira parte da configuração já vem default, tá, pessoal? A não ser que você não esteja utilizando o MySQL versão 8. Então você teria que alterar aqui no driver, tá? Para, por exemplo, MySQL 5. Já na parte de localização, você necessitará informar o hostname, no meu caso é o localhost, e o nome do banco. Lembrando que meu banco chama-se NIME_MySQL. Por fim, na parte de autenticação, eu vou selecionar aqui username e password e colocar os meus dados de autenticação no MySQL. Aqui na aba ao lado, que se refere aos parâmetros do driver de conexão, geralmente não é necessário fazer nada, pois vem com configuração default. Porém, temos um problema de conexão entre o NIME e o driver do MySQL da versão 8. Então, toda vez que eu tentava conectar ele retornava um erro de time zone. Então eu pesquisei muito sobre erro com o pessoal do time do NIME e vi que uma das soluções era incluir essa linha aqui, Server Time Zone, com o código default do time zone, UTC. Para isso, você só necessitará clicar em adicionar e copiar estes dados que estão aqui na minha tela e não terá mais problemas de conexão. Ok, pessoal? Aqui na aba de avançado, dou apenas um destaque na parte de restaurar a conexão e conectar automaticamente. Então, caso você não queira refazer a conexão toda vez que abrir esse fluxo, você pode deixar marcado essas duas opções. Então, toda vez que você abrir o fluxo, ele vai tentar restaurar e conectar automaticamente a conexão com o MySQL. Na aba ao lado, Input Type Mapping, eu tenho um depara de entrada de dados. Então, nesta primeira coluna, eu tenho os tipos de dados no MySQL. Então, aqui eu tenho diversos tipos de dados, que seria o nosso D. E ao lado, na coluna do lado, eu tenho o depara com o tipo de dado do NIME representado após estas setas. Então, primeiro eu tenho o tipo de dado MySQL, a seta tipo de dado do NIME. Então, pessoal,
esse é o depara para a entrada de dados. Então, o dado que vem do SQL e entra para o KNIME, ele passa por esse depara. Agora vamos do depara para a saída de dados, que é na aba ao lado. É o mesmo conceito, tá, pessoal? Porém, ao contrário, pois é referente à saída de dados do KNIME para o MySQL. Então, no caso, a primeira coluna representa os tipos de dados dentro do KNIME. E a próxima, o depara de KNIME para MySQL. Uma coisa legal aqui, pessoal, que ambas as abas você pode setar uma regra específica de depara por campo. Esta regra vai sempre sobrepor essa regra default aqui que eu mostrei embaixo, tá? Como eu faço isso? Clicando nesse botão de mais aqui. Então aqui eu colocaria o nome da coluna, o tipo do D, no caso o D aqui nessa aba é o KNIME, né? Então, por exemplo, local date e o depara de local date no KNIME para date no MySQL. Daqui eu poderia colocar o nome da coluna que eu quero fazer esse depara. Vou clicar aqui na lata do lixo. E a outra aba, pessoal, é uma aba de controle de variáveis, que não é escopo do nosso curso, ok? Vou dar OK para confirmar as configurações. E se eu clicar com o direito e der o play, você verá que meu Node já estará com a luz verde, que quer dizer executado. Ou seja, a conexão foi feita com sucesso. Na próxima aula, pessoal, ensinaremos como configurar uma janela de diálogo para digitar o usuário e senha do banco, a fim de evitar que seu usuário e senha fique salvo aqui dentro do Node, no nosso fluxo de trabalho. Essa próxima aula é uma aula bônus, porque vai trazer um conteúdo bem legal. Vamos trabalhar com componente e controle de variáveis. Até a próxima, pessoal!